Oi, pessoal, vamos começar o terceiro bimestre com o nosso assunto. A gente está aqui na semana 1 do ciclo 1. O ciclo 1 vai ter 4 semanas e o ciclo 2 e o ciclo 3 vão ter 3 semanas cada um, tá? A gente vai estudar inequações nas próximas semanas. Na verdade, a gente vai começar com esse assunto para embasar os outros, né, que a gente vai ver no decorrer desse ciclo, tá bom? A gente vai falar então sobre inequações e eu já vou colocar aqui, bem importante, que uma inequação ela é uma desigualdade, tá? Então a gente estava falando no bimestre passado de igualdades, tá? Que eram as equações. Equações é praticamente o contrário de inequações, tá? E a gente falava de igualdades. Então, vou dar alguns exemplos aqui, você já vai lembrar. 3x igual a 9, certo? A gente podia passar o 3 para lá, porque daí x ia dar 9 divididos por 3, x era igual a 3. A gente conseguia achar dessa forma. Se eu colocasse para você que 3x é maior do que 9, você ia agir da mesma forma, tá? X ia ser maior do que 9 divididos por 3, x ia ser maior do que 3. Então, o jeito de fazer é praticamente igual, mas o significado desses resultados, gente, é muito diferente, tá? Aqui, o x só pode ter um valor, ele tem que ser exatamente igual a 3. A gente sempre vai usar essa palavra aqui, ó. Opa, exatamente aquele valor, tá? Que a gente encontrou para x. Aqui não. Aqui são muitos valores, na verdade, infinitos valores, tá? Imagine todos os números menores, desculpa, maiores do que 3. Então, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6, pode ser todos os maiores que 3. Isso porque eu estou falando dos inteiros aqui. Mas, por exemplo, 3,1, 3,0000000 alguma coisa aqui, 1, por exemplo, já é maior do que 3, então já está valendo para ser resposta de x. Então, você entende por que são infinitos valores? Tá? Uma coisa que a gente tem que ver, vou apagar um pouquinho esse quadro aqui, uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? Aqui está bem explicada a diferença entre equação e inequação, né? Mas vamos focar em falar em inequação. Não podemos esquecer que existem 3 tipos de desigualdade, né? Então, a gente está falando de desigualdade. Aliás, existem mais tipos. Eu falei 3, não sei por quê, que são mais. Eu tenho o tipo de desigualdade diferente, né? Então, se eu falo ali um exemplo, né? Vou colocar aqui ao lado sempre um exemplo. 4 é diferente de 9. Bom, isso é óbvio, né? Vou colocar aqui de uma incógnita, de y. 4 é diferente de y. Essa informação que eu tenho aqui é qual? Que y pode ser qualquer número, menos o 4, porque só tem que ser diferente de 4. Então, é uma informação que não me dá muitas, assim, possibilidades. Aliás, quer dizer, me dá muitas, né? Infinitas possibilidades, só não pode ser o 4. Não fecha muito, assim, o raciocínio. Então, eu chamo, assim, essa diferente, né? Símbolo de igual, símbolo de diferente, né? A desigualdade de diferença, ela não dá muita informação para a gente, tá? Ela é pobre de informação. Mas a gente tem também maior, a desigualdade maior, que é o nosso caso aqui nesse exemplo que eu dei, né? Se eu falo, exemplinho aqui, se eu falo que x é maior do que 3, eu estou falando de todos os números realmente maiores do que 3 para dar certo no meu x, tá? Se eu falo menor, também, né? Vou dar até um exemplo parecido aqui. X menor do que 3. Opa, são todos os outros. Quem é menor do que 3? O 2, o 1, o 0, o menos 1, o menos 2. Todo mundo que está lá na reta numérica, o 3, vamos dizer que ele está aqui. Quem que está antes? O 2, o 1, o 0,
o menos 1. Então, todo mundo que está para cá, ó, da minha reta numérica, vale aqui para ser o, o x, certo? Isso porque eu estou falando aqui de maior ou menor, certo? Não quero, gente, que você confunda aqui essa questão de maior ou menor, tá? Eu vou aqui para o cantinho só para você lembrar de uma coisa que eu sempre falo em sala de aula. Vou pegar só números 5 e 7, por exemplo. E aqui vou colocar o 7 e o 5, só que em posições trocadas. Eu quero falar para você que o 5 é menor que o 7. E eu quero falar para você que o 7 é maior que o 5. Eu usei símbolos de desigualdade diferentes, mas eu falei a mesma coisa. Quando eu escrevi isso aqui e quando eu escrevi isso aqui, eu falei a mesma coisa, só que usando símbolos diferentes. Então, não vamos nos prender a qual que é o símbolo de menor, qual que é o símbolo de maior. Vamos nos prender a boquinha do jacaré sempre abre para o maior. Não importa se está para a direita, se está para a esquerda, tá? Se você quiser, professora, eu gosto de decorar. Eu gosto de decorar. Então, decora. Esse aqui é maior e esse aqui é o símbolo de menor. Mas é ruim de decorar isso. Então, lembra, a boquinha do jacaré abre para o maior sempre, tá? Tem ainda dois tipos de desigualdade, que é maior ou igual, que a gente vai sempre colocar um risquinho assim, ou menor ou igual. Esses dois tipos de desigualdade aqui, eles só vão fazer o seguinte, ó. Vou dar o mesmo exemplo que eu coloquei aqui, x maior ou igual a 3. E aqui também, x menor ou igual a 3. Como eu falei aqui nesse exemplo para vocês, né? X maior que 3 pode ser o 4, 5, 6 e assim por diante, todo mundo maior do que 3. Se lá no começo desse exemplo que eu falei tivesse o sinalzinho de ou igual, que a gente vai ler dessa forma, tá? Ou igual, como tem esse risquinho aqui embaixo. Eu teria o 3 aqui na frente também, porque pode ser o 3 ou maior do que ele. Então, maior ou igual a ele, tá? Então, ele inclui a possibilidade do 3 também fazer parte da resposta, tá? Então, inequação vai ser uma desigualdade e a gente tem esses 5 tipos de desigualdade possíveis de aparecer aí pra gente. Agora, vamos fazer a resolução de uma inequação. Na verdade, eu já fiz aqui, ó. Isso aqui foi um exemplo de uma inequação, mas vamos fazer outros, né? Para não ficar dúvida. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês e vocês vão perceber que a gente vai acabar fingindo, assim, né, entre aspas, que a gente está resolvendo equações, porque é o mesmo método. Só tem uma exceção para isso, tá? Vou colocar aqui para vocês. 4x... Opa, ficou esquisito. 4x mais 2 igual a 7. Igual não, né? Porque a gente está falando de inequações. Então, vamos colocar menor que 7. Quando que isso aqui vai ser verdade? Para quais valores de x isso aqui vai ser verdade? Então, 4x menor do que 7 menos 2. O que eu fiz? Passei o mais 2 menos 2. Aqui é o primeiro membro, aqui é o segundo membro da minha desigualdade. Isso funciona igualzinho a equação funcionava, tá? Então, 4x vai ser menor do que 7 menos 2 é 5. Já estou ali fechando o cerco ali, né? Já estou diminuindo a minha conta. X vai ser menor do que 5 sobre 4, tá? Ah, tem uma exceção que não aconteceria se fosse uma equação, que é, eu vou até escrever aqui de uma forma bem chamativa, tá? Se passarmos um número negativo para o outro lado da igualdade. Multiplicando ou dividindo. Opa, dividindo.
temos que inverter. Atenção aqui, ó. Inverter. Atenção nessa palavra aqui, ó. Inverter a desigualdade. Tá? Anota isso aqui. Ah, mas eu não estou usando caderno, professora, na quarentena, eu estou acompanhando pelo livro. Beleza, arracha o cantinho aí do seu livro e anota ali na página 10, tem bastante espaço, em algum lugar do seu livro que você vai ficar nesse capítulo que a gente está, com o capítulo 7, tá? Não anota na contracapa, porque essa anotação pode se perder. Anota no capítulo 7, tá? Porque isso aqui você não pode esquecer. Então, veja. Um número tem que ser negativo e ele tem que passar multiplicando ou dividindo para você ter que inverter a desigualdade. Eu inverti a desigualdade aqui nesse exemplo? Não. Por que que eu não inverti? Porque não aconteceu essa situação aqui. Agora eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui, mas eu vou mudar alguma coisa nele para você ver quando que essa nuvenzinha aqui acontece, tá? Então, imagina que você tinha aqui, ó, menos 4x mais 2 menor que 7. O que que vai acontecer? Você vai agir normalmente aqui, como a gente já tinha feito lá em cima, inclusive, né? Só que olha o que que acontece agora. Você vai ter que passar o menos 4 para o outro lado para o x ficar sozinho. Quando você fizer isso aqui, você passou dividindo, ó, tem que ser multiplicando ou dividindo. No caso aqui foi dividindo. Um número negativo, tem que inverter a desigualdade. Então, isso aqui que eu fiz aqui, ó, eu vou apagar e vou trocar o lado. Inverter, gente, é a boquinha do jacaré estava virada para um lado, agora ela vai ficar virada para o outro. Se você não sabe essa regra e olha a conta pronta, você fala, o que que aconteceu daqui para cá? Por que que estava virado para um lado e agora está virado para o outro? Se você não prestar atenção, você vai esquecer que é porque o menos 4 passou dividindo. Então, números negativos que passam dividindo tem que inverter a desigualdade. E se fosse multiplicando? Vou dar um outro exemplo aqui também, ó. X divididos por menos 3 mais 1 é maior ou igual a 6. Então, veja. Coloquei uma desigualdade aqui? Coloquei. Maior ou igual é uma desigualdade, tá? Já expliquei ali na outra tela para vocês. Se não lembra, volta um pouquinho o vídeo para você ver. Eu vou deixar o x dividido por menos 3 aqui e vou passar esse mais 1 negativo para cá, né? Então, o x dividido por menos 3 vai ficar, na verdade, igual não. Costume de fazer equação, né? Vai ficar maior ou igual que 5, tá? 6 menos 1 dá 5. Vou continuar aqui para o lado. Para esse x ficar sozinho, o menos 3 está atrapalhando. Então, eu vou passar ele para o outro membro multiplicando. Vou colocar entre parênteses para não ficar esquisito aqui, tá? Esse vezes com esse menos grudadinho. Estava dividindo, passou multiplicando, só que é negativo. Quando um negativo passa para o outro lado da igualdade, né, para o outro membro, multiplicando ou dividindo, nesse caso foi dividindo que eu dei exemplo, agora estou dando de multiplicação, né? Eu tenho que inverter. Então, ele passou para cá, ó, eu já coloquei errado aqui, porque ele já passou, então eu já tinha que ter invertido, tá? Inverti. Então, muita gente ia pensar, por que que aqui estava virado para lá, para a nossa esquerda, e aqui já está virado para a nossa direita? Porque eu passei um número negativo multiplicando. 5 vezes menos 3 é menos 15, essa aqui é a nossa resposta, tá? Todos os números maiores do que essa fração são resposta dessa equação. Todos os números maiores do que menos 15, então menos 14, menos 13, menos 12 e assim por diante, né? Maiores do que menos 15, vão ser resposta dessa equação, dessa inequação, tá? Então, olhe esse vídeo várias vezes, vejam esses exemplos e não esqueça dessa única exceção. Professora, por que você está chamando de exceção? Porque muitas das inequações, gente, vocês vão fazer, não vai nem ter que lembrar disso, porque não vai ter nenhum número passando para o outro lado, dividindo, multiplicando, que seja negativo. Certo? Ah, professora, olha aqui, esse 2 aqui passou para lá negativo e você não inverteu a boquinha do jacaré, porque ele passou dividindo?
Ele passou multiplicando? Não, então não tem que inverter, tá? Ah, tem que passar multiplicando ou dividindo para inverter? Ah, aqui, ó, o 4 estava multiplicando e você passou dividindo. Por que que você não inverteu? Porque ele não era negativo. Então precisa das duas coisas: ser negativo e estar multiplicando ou dividindo lá do outro lado, para você ter que inverter a desigualdade. Então, cuidado para você não inverter a desigualdade aonde não precisa. E também cuidado para você não esquecer de inverter quando precisa, tá? Essa aula vai ficar disponível aqui para sempre, então, por favor, assista várias vezes se você precisar. No nosso momento de aula ao vivo, a gente pode tirar as dúvidas, eu posso fazer mais alguns exemplos para vocês se vocês quiserem, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!